A paz do Senhor para adolescentes. Bom dia. Bom dia. Tá acordado aí na sua casa? Eu quero convidar você a estar despertando para esse momento especial. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã, ministrando essa aula para vocês. Meu coração explode ao ver vocês colocando a presença aí no chat, falando comentando sobre a aula. Então, fiquem à vontade para estar colocando aqui se você é visitante. Fala aqui, oi, eu sou visitante. Vai ser um prazer estar saudando você nesta manhã, tá bom? Eu quero convidar você a pegar a sua revista, a sua Bíblia, um caderno de anotação, um papel e caneta, que tem um monte de caneta, marcador, porque nós vamos precisar nessa aula, tá bom? Eu quero que durante a aula da EBD você esteja atento, você anote o que for importante, o que te chamou a atenção, que você não pode esquecer, para logo mais no Zoom nós conversarmos um pouco mais sobre essa lição graciosa que o Senhor nos dá no dia de hoje. Então, abre aí a sua revista, nós já estamos na lição de número 9 e tem por título O Deus que Perdoa. Ok? Lição de número 9. O que perdoa. Quem é Deus? O que perdoa. Quem é Deus? O que perdoa, ok? Também eu quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia em... Nós vamos ler um texto que é o texto áureo de vocês. Então, vocês vão abrir a Bíblia em 1 João 1:9. Para quem tem essa Bíblia devocional aqui, ó, do Robert McCheyne, pode estar abrindo na página 548. Mas para quem não tem essa Bíblia que está organizada de forma que a gente consiga ler a palavra toda durante um ano, pode estar abrindo em 1 João 1:9, tá bom? É a mesma coisa. 548. Gente, hoje é um dia muito especial, muito, muito, muito especial. Para quem não sabe, hoje é o DIP. Mas o que é o DIP? Então, fica aí na aula que quem não sabe... Gente, não escreve nos comentários, hein? Deixa esse ar de surpresa no ar. Quem não sabe o que é o DIP vai descobrir até o fim da aula. Mas hoje é o DIP. E aí? Ó, segura aí que a gente vai descobrir, mas meu coração está muito, muito, muito grata a Deus por esse dia maravilhoso que Ele fez, tá bom? Vamos ler então 1 João 1:9, que diz assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler novamente? Se confessarmos os nossos pecados, fala bem alto aí na sua casa, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muito bem. Quero convidar você nesse momento a estar fechando os seus olhos para que nós venhamos estar orando ao Senhor nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse dia tão maravilhoso que Ele nos deu. Também está pedindo para que Ele abra os nossos corações e a nossa mente para que a gente venha se arrepender e entender a mensagem nesta manhã. Amém? Então feche os seus olhos aí na sua casa. Senhor Deus, Pai, Tu és perfeito, Senhor. Tu és benigno, misericordioso. Tu és um Deus único, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus justo, um Deus que responde às nossas orações, um Deus que nos liberta. E, ó Pai, nós estamos descobrindo nesta manhã que Tu és um Deus que perdoa. Então, Pai, de infinita misericórdia e graça, abre os nossos corações, abre as nossas mentes, para que nós venhamos, Pai, entender a mensagem que o Senhor quer nos revelar nessa manhã, para que nós venhamos entender,
ó Pai, e para que vidas sejam transformadas de uma vez por todas. Deus, eu não peço que seja só mais uma aula, Pai. Ah, Deus, eu te peço que seja uma aula, Senhor Deus, que confronte os nossos pecados. Uma aula, Pai, que gere, Senhor Deus, salvação no coração desses pré-adolescentes, adultos, crianças, Deus. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Bom, na semana passada, a gente aprendeu um pouquinho sobre a disciplina de Deus. E aí a gente viu sobre o Deus que disciplina, porque quem não é disciplinado não é amado. Então, como somos amados por Deus, nós somos disciplinados por Ele, porque nós não podemos viver nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Então, nós precisamos ser corrigidos para que nós venhamos, ser mudados e continuar a caminhada. Hoje, então, nós vamos aprender sobre o que, professora? Sobre o perdão de Deus. Exatamente, porque Deus não é apenas um Deus que perdoa. Lembra que a gente estava fazendo uma reflexão? Deus não é apenas um Deus de amor, Deus não é apenas um Deus de justiça, Deus não é apenas um Deus que disciplina. Todas as características, todos os atributos de Deus, eles estão juntos, eles caminham lado a lado, ok? E hoje nós vamos aprender um Deus que perdoa. Beleza? Ok? A revista de vocês, olha aí. A revista de vocês, no primeiro tópico diz assim, ó, a história de Manassés. E aí, você que é visitante, que não conseguiu ler a revista, eu vou estar fazendo uma retrospectiva, vou estar fazendo um resumo do que a revista trouxe nesse primeiro tópico. E você, que já estudou a lição, preste bastante atenção, porque eu quero fazer uma interação com vocês agora. Então, eu vou perguntar e vocês me respondem aí no chat algumas coisinhas, tá bom? Vamos lá. Hoje eu quero contar para vocês a história de Manassés. Primeiramente, quem foi Manassés? Então, eu quero convidar vocês quero ver quem vai encontrar primeiro, hein? A estar abrindo a Bíblia de vocês no livro de 2 Crônicas, ok? 2 Crônicas 33. Vamos ver quem acha primeiro? Eu já estou um pouco atrasada, Então, vamos lá. 2 Crônicas 33. Ai, meu Deus, está no final. Ai, dei dica. Não tem problema não. 2 Crônicas 33. Passei. Eu acho que alguém já encontrou. Para quem não encontrou, está na página 1424. 2 Crônicas 33, nós vamos ler o versículo 13, ok? E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deixa a sua Bíblia aberta neste capítulo e nesse versículo, porque nós vamos estar voltando nele daqui a pouquinho, tá bom? Hoje nós vamos fazer uma aula assim, então fica atento aí para você conseguir ir anotando. Professora, por que você leu esse versículo? Eu estou fazendo como aqueles filmes que começam a história de trás para frente. Aqui, Manassés ele está voltando para o reino dele. E aí você pode se perguntar, mas quem é Manassés? Por que ele está voltando para o reino dele? Por que agora ele conheceu que o Senhor é Deus? E eu quero responder isso para vocês. Manassés, ele era um rei de Judá, ok? Ele era filho de Ezequias. E Ezequias, gente, ele era um rei piedoso. Teve erros, cometeu erros, sim, mas se arrependeu dos erros dele e buscou a Deus. Tirou os altares, ok? De adoração a outros deuses e ficou, só adorando ao Senhor. E Ezequias, ele era um homem piedoso. E aí a gente imagina, Poxa, um homem piedoso tem um filho piedoso. Não foi bem assim a história de Manassés. Manassés foi o rei mais ímpio de Judá. Foi o rei que foi irresponsável, que grande parte dos pecados que levou o povo para o cativeiro, que levou o povo preso para outra terra, que foi a Babilônia, foi os pecados de Manassés. E aí eu quero convidar vocês a estar analisando agora a história de Manassés, porque depois eu quero fazer uma pergunta muito importante para vocês, tá bom? E eu vou falar para vocês quais foram esses pecados que Manassés cometeu.
Apesar de ser filho do rei Ezequias, um homem piedoso, Manassés, ele, após a morte do seu pai e assumiu o reino de Judá, ele reconstruiu os altares que o pai dele tinha derrubado. Então, o povo estava adorando a ídolos, estava distante de Deus, e o pai dele destruiu os altares, né? E aí o povo passou a adorar o Senhor novamente. Aí o que Manassés fez? Como uma afronta, ele reconstruiu os altares que o pai dele havia destruído. E aí, quando ele reconstrói esses altares, Manassés ele se torna um adorador público de Baal e Azerá. Quem assistiu a aula vai lembrar, né, de Baal e Azerá lá em Reis, né? Quando a gente falou sobre a história de Elias, o fato de Deus não trocar a adoração dele, não dividir a adoração dele com mais ninguém. E aí, semelhante a Acabe, que adorava Baal e Azerá, juntamente com sua esposa Jezabel, uma mulher ímpia, Manassés também estava adorando esses deuses, esses falsos deuses que eram Baal e Azerá. Lembrando que eles adoravam esses deuses porque eles prometiam fertilidade, prometiam riquezas e bênçãos, tá bom? E aí ele passou a desprezar o Deus Todo-Poderoso, que nos dá vida, segurança e, enfim, ele é quem sustenta todas as coisas. E passou a adorar um falso Deus. E aí, gente, não apenas a Baal e Azerá, ele também passou a adorar os luminares, né? O sol, a lua, as estrelas. E ele passou a construir altares de adoração dentro do templo. Sabe o que é templo? Templo é a casa de Deus lá em Jerusalém, ok? Era o templo lá da cidade e ele começou a construir altares lá dentro do pátio do templo, que era uma afronta direta, porque ali era um lugar sagrado. É como se alguém viesse na igreja hoje e construísse ali um altar para um outro Deus dentro da nossa igreja. É uma coisa inconcebível. É isso? Pode deixar. Inconcebível, ok? E é isso que Manassés estava fazendo. E você pode ficar, uau, que homem perverso, mas não parou por aí. Ele construiu esses altares no lugar sagrado e ele sacrificou o filho dele. Sabe o que é sacrificar o filho dele? Ele matou o filho dele, entregando, né, sacrificando, fazendo um sacrifício para um Deus, ok? Matou o filho dele como um sacrifício para um Deus. Coisa terrível. Vocês acham que era só Manassés? Não. Fazendo isso, ele estava levando todo o povo a fazer isso. O povo estava em profunda corrupção. Os pecados do povo são os pecados do príncipe, são o pecado do rei, do líder. Então, quando Manassés estava fazendo isso, ele estava levando milhares de pessoas a fazer a mesma coisa. Então, não foi uma criança, não foi um filho que foi sacrificado, foram vários, tá bom? E ele também, ele consultava adivinhos e médios, que eram pessoas que ficavam, né, lendo mão, carta, adivinhando o futuro, né? Vocês conhecem, sabem que isso existe hoje em dia também. E aí Manassés, tendo Deus Todo-Poderoso, o revelador de todas as coisas, como o Deus dele, né, o Deus do pai dele, preferiu ficar lá consultando a médios e tudo mais. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham de Manassés, gente? Foi um homem legal, e agora eu quero que vocês digitem aí nos comentários que eu vou estar acompanhando. Foi uma pessoa assim sábia, foi uma pessoa inteligente, foi uma pessoa que amou a Deus, é uma pessoa boa, é uma pessoa importante, é uma pessoa digna de ser perdoado. Vai falando aí, por favor. Eu quero saber um pouco do que vocês pensam. Ah, eu quero ser amigo de Manassés ou não. Deus me livre. Vai colocando aí, por favor. O que vocês veem à mente de vocês agora quando eu falasse o nome Manassés? Vem o quê? Corrupção? Ou vem, nossa, bondade? Vai colocando aí que eu vou acompanhar vocês. Vou até pegar meu telefone. Vão falando aí, hein, que eu estou acompanhando todo mundo que está colocando aí no chat.
Estou gostando de ver a interação de vocês, hein? Deus abençoe. É verdade. Um homem mau, corrupto, não amava Deus, fez tudo ao contrário do que os seus pais fizeram. Um homem que eu não queria ter como amigo, uma pessoa que não influenciaria para me levar mais perto de Deus. E tudo mais que vocês colocaram aí é verdade. Esse homem, ele era mau mesmo, fez coisas terríveis mesmo. Mas agora eu quero fazer uma revelação para vocês, contar um segredo para vocês. Chega aí pertinho da tela, vem cá. Deixa eu contar. Chega mesmo, bem pertinho. Esse homem, tá ouvindo? Esse homem, ele não é pior do que eu e você. Professora, você tá doida? Como assim? Nunca sacrifiquei ninguém. É aquela velha história que eu já contei para vocês. Nós temos o costume de medir o pecado das pessoas. Mas o pecado dele não é diferente do meu pecado, do seu pecado. É tudo pecado perante Deus. Deus é santo e ele não pode contemplar o pecado. Então, para ele, o pecado de falar mal de alguém e o pecado de matar alguém são a mesma coisa. Claro, professora, que as consequências e o grau desse pecado são diferentes? Claro, com certeza, nós somos inteligentes, mas é pecado. E aí, quando nós olhamos para todos os pecadores e olhar para quem faz fofoca e olhar para quem sacrificou o filho, são pecadores, ok? Então nós temos uma autojustiça muito grande. Nós queremos falar, não porque Manassés isso, aquilo, isso. E é verdade, Manassés foi isso tudo. Mas agora nós precisamos olhar para nós. E olhar para os nossos próprios pecados. Sabe, eu não quero ficar aqui falando como se eu estivesse falando com todos os salvos do mundo. Porque muitos de vocês, a maioria de vocês estão perdidos, distantes do Senhor, assim como Manassés. É filho de crente, como Manassés era, está no meio da igreja, como Manassés estava no reino que era de Deus, mas está perdido. E eu quero convidar você a avaliar você mesmo, como você avaliou Manassés. Sabe, pare nesse momento, reflita nesse momento acerca dos seus muitos pecados. É fofoca, idolatria, desobediência, mentira, impurezas. Reflita agora nesse momento. Eu também estou refletindo acerca do meu. E isso me faz contemplar essa lição de uma forma muito mais gloriosa. Porque eu sei quem é a Tainara. Eu sei os pecados que a Tainara comete. Que a minha carne todos os dias quer fazer, deseja fazer. E eu quero que você olhe e fale, quem é a fulana? Quem é o fulano? Quem é o lalala? Quem é o lelê? Quem sou eu? Os meus pecados nesse momento. Não queiram passar por uma lição sobre perdão sem fazer a reflexão mais importante. Porque falar sobre o perdão sem que vocês vejam a necessidade de ser perdoados é infrutífero, é sem valor. Então eu espero que você tenha feito essa reflexão nesse momento. Eu espero que você entenda que nós somos tão ruins quanto Manassés. E agora eu quero te falar o que a palavra de Deus diz sobre isso tudo. E aí eu quero convidar você a ler comigo o versículo 13 novamente. 12. Lê comigo o 12 e o 13, tá bom? E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais e fez-lhe oração
e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Lê comigo também o 14 e o 15. E depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Giom, no vale, à entrada da porta do peixe, e ao redor de Ofel, e o levantou muito alto, e também pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Lê o 16 também. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor. E ordenou a Judá que servissem ao Senhor, Deus de Israel. Só até aqui. Sabe, no decorrer da leitura devocional, quando eu li sobre a história de Manassés, eu falei, esse homem é terrível, tem que ir para o inferno, merece o inferno. E é verdade, mas na hora que eu li que Manassés se arrependeu, que Manassés orou e que Manassés foi perdoado, eu não contive as minhas lágrimas. E eu comecei a chorar. Como que um homem tão corrupto, um homem tão horrível foi perdoado? E aí, gente, eu me lembrei de mim. E eu quero que você se lembre de você nesse momento. Como que eu, tão pecadora, tão corrupta, fui perdoada? Como? E eu só tenho uma resposta para isso. E eu acho que vocês já sabem porque eu falo isso toda aula. Jesus. Ele sim, Ele é a remissão dos nossos pecados, Ele é o perdão dos nossos pecados. Se você que está me assistindo nesse momento não sabe quem é Jesus, Jesus é Deus. E Jesus deixou a sua glória lá no céu para vir aqui na terra e nascer aqui, sentir a dor que a gente sente, comer, beber, ok? Teve amigos, falou, cantou, chorou. Esteve aqui como eu e você, mas ele nunca pecou, porque ele é Deus e ele é santo. E ele nunca pecou e ele se entregou numa cruz para morrer no nosso lugar. E lá na cruz, morrendo em nosso lugar, ele clamou a Deus para que Deus nos perdoasse dos nossos pecados. E lá na cruz, Deus olhou para Jesus. E aí toda a ira de Deus que era contra nós, porque Ele está virado conosco por causa dos nossos pecados, Ele colocou sobre Jesus. E a dívida que nós tínhamos que pagar, Jesus pagou. E isso é perfeito. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a remissão, Ele é o perdão dos nossos muitos pecados. Ele apaga as nossas transgressões, cancela as nossas dívidas, coloca em nós a sua justiça. Ele é Jesus. Jesus, Todo-Poderoso. O Filho do Deus Todo-Poderoso. Sabe, Manassés, ele se arrependeu e ele orou e ele foi perdoado de todos esses pecados que ele cometeu. E nessa manhã, você pode se arrepender dos seus pecados, pode pedir perdão e ter a certeza que você será perdoado por causa do sacrifício perfeito de Jesus. Veja, não era porque Manassés merecia. Manassés não merecia absolutamente nada. Eu e você também não merecemos ser perdoados, mas somos perdoados por causa de Jesus. Ele quem intercede por nós. E, assim, Manassés, ele foi convencido, foi uma obra muito grande do Espírito Santo na vida dele, para que ele para que ele se arrependesse. O que é arrepender, gente? Alguém sabe? Coloca aí no chat, por favor.
que é arrependimento? Arrependimento é mudança, ok? Não é aquele remorso que você chora, mas continua fazendo a mesma coisa. É mudança. A pessoa está aqui, ó, pecando, 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 e ela se arrepende e abandona o caminho do pecado e volta-se para Deus. Então percebe que eu li com vocês mais alguns versículos? Manassés, ele se arrependeu, ele orou, ele se arrependeu, ele foi perdoado e Deus deu a graça dele voltar para o reino dele. Aí lá no reino dele ele continuou a vida dele do jeito que ele estava? Absolutamente não. Manassés mudou de atitude. Ele reconstruiu os muros, ele tirou os altares e ele passou a buscar ao Deus Todo-Poderoso. Então, pré-adolescentes, o que você quer dizer isso com professora? Que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não é, eu fiz mesmo, mas Deus me perdoa, mas eu continuo fazendo. Não, não é bem assim. Mas, professora, eu não consigo. Professora, eu sou fraco, eu sou fraca. Então, meu caro pré-adolescente, ore, clame a Deus para que o Espírito Santo do Senhor te ajude, para que você seja cheio do poder do Espírito, para que você possa resistir à tentação, para que você possa vencer o pecado, para que esse pecado ele não aprisione mais você. Ore para que o Espírito Santo te ajude a ser resistente a isso, para que ele te capacite, para que você possa ser um pré-adolescente diferente do que você tem sido. Sabe, como Manassés, se nós não buscarmos o Senhor, não buscarmos o Senhor através da palavra, através da oração, se nós não buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, nós nos tornaremos como Manassés. Não adianta ser filho de crente, não adianta estar na igreja, se não partir de você a procura por esse Deus Todo-Poderoso. A procura por esse enchimento do Espírito Santo que transforma as nossas vidas. E é exatamente isso que Manassés fez. E ele foi abençoado por Deus. Felizmente, ele, teve que colher dos frutos do pecado que ele cometeu e todo o povo também, juntamente com ele. Mas glória a Deus, porque ele se arrependeu, porque ele foi perdoado por Deus. E eu quero fazer um apelo com vocês nessa manhã. Eu quero convidar você aqui, entende que, professora, eu também sou pecador. Professora, eu preciso de Deus. Professora, eu preciso desse enchimento do Espírito para que eu consiga vencer a tentação, para que eu consiga vencer o pecado. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa e orar junto comigo. Mas ora com sinceridade. Eu não quero ficar aqui orando e você apenas de olhos fechados e cabeça baixa, porque eu estou te pedindo. Ore com a sua boca nesse momento. Ore, fala com o Senhor. Pai, Senhor, nós estamos aqui, Pai. Nós reconhecemos que somos frágeis, que somos pequenos, que somos pecadores. Nós somos 100%, 1000%, 1.000.000% dependentes de Ti, Senhor. Tu és tudo que nós temos, Pai. Tu és a nossa única esperança, Senhor. Pai, quantos pecados nós temos, Senhor, mas nós te glorificamos porque fomos perdoados em Cristo Jesus. Senhor, Deus, abre o coração daqueles, Senhor Deus, que entendem nesse momento, Senhor, que precisam, Pai, de Ti, e perdoa-lhe, Senhor. Eu sei que todo aquele que clamar o Seu nome será perdoado por Ti, e eu Te glorifico, Pai, eu Te glorifico, Senhor. Deus, nesse momento, fala com esse pré-adolescente, com essa pré-adolescente, transforma vidas, Pai. E faz o que o Senhor mais gosta de fazer, salvar, derramar do Teu Espírito Santo, perdoar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós te oramos. Amém e amém. Nossa aula já está acabando, mas antes eu quero convidar você a fazer mais um desafio bíblico, hein? Abre a sua Bíblia em Salmos 32:5. Vamos lá. Vamos ver quem vai achar primeiro. Salmos 32:5. Acho que vocês encontraram, hein?
Salmos 32, versículo 5. Está na página 929 e diz assim: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade eu não escondi. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Como é bom! E você que orou pode sentir também essa bondade do Senhor. Como é bom saber que nós temos um Deus que nos perdoa. Basta que nós venhamos confessar a Ele os nossos pecados. Como diz o versículo, o texto áureo dessa manhã, que eu acho muito, muito, muito pertinente. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Eu encontrei um teatro muito legal, e ele vai passar aqui agora para vocês. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família nesse dia. Enquanto o teatrinho está passando, vocês vão ter a oportunidade de estar ofertando, tá bom? Eu vou estar deixando vocês por aqui. Traz aqui o teatro. Oi, pessoal! Tia Thay aqui. Bom, a gente vai fazer um teatrinho um pouco diferente, porque ele é com as mãos. E eu vou fazer alguns desenhos. Me desculpe aí, pessoal, eu não sou muito de artes não, hein? Então, vai o meu melhor. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui nesta manhã. E eu quero desejar um oi para vocês. Professora, mas já estamos no final da aula. Sim, mas eu quero trazer uma reflexão muito legal para vocês, tá bom? Bora lá! Que nós vamos aprender agora uma coisinha um pouco diferente. Tá vendo esse lápis? Bom, algumas pessoas podem tratar esse lápis com uma indiferença, sabe? É só um lápis, professora. O que tem de importante nisso? Bom, eu queria que você imaginasse que você é um lápis. Professora, como assim? Sim, imaginasse que você é um lápis, porque o lápis, ele nesta manhã tem 5 coisinhas para nos ensinar. A primeira qualidade do lápis é que com ele você pode fazer grandes coisas, ok? Você pode construir prédios, você pode fazer uma carta com um lápis e você pode mandar para alguém importante. Você pode fazer belas coisas com um simples lápis. Mas você nunca deve se esquecer que não é o lápis que faz as grandes coisas, mas sim a mão que está guiando esse lápis. E aí, nós vamos chamar, então, essa mão que nos guia de Deus, ok? E o lápis somos nós. Nós podemos fazer grandes coisas nas nossas vidas, mas temos que nos lembrar que quem nos guia é o Senhor Deus. Ele nos conduz e nos dá a direção segundo a sua boa vontade. Nossa, professor, um simples lápis? Sim, um simples lápis. A segunda qualidade é que, de vez em quando, eu preciso parar o que eu estou escrevendo e usar o apontador. E eu tenho esse apontador aqui, muito legal. E é isso aí. Às vezes a gente precisa parar de escrever para apontar o nosso lápis. E aí, isso faz com que o lápis sofra um pouco, né? Porque ele precisa ser apontado. Mas, no final, ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas farão você ser uma pessoa muito melhor. Às vezes, nós passamos por lutas e circunstâncias na nossa vida que nós não entendemos o porquê. Nós precisamos saber que com o Senhor Deus nós saímos fortalecidos de todas as nossas guerras. A terceira qualidade, o lápis sempre permite que nós tenhamos uma borracha. Borracha para apagar aquilo que estava errado. Então, o lápis nos permite apagar aquilo que estava errado, ok? Não é verdade? Às vezes a gente faz as coisas com a caneta e não tem como apagar. Mas com o lápis, tem como. E o que vocês podem aprender com isso? Vocês precisam entender
que corrigir uma coisa que fazemos não é necessariamente algo mal, mas é algo importante para nos manter no caminho da justiça, ok? Muitas vezes na nossa vida será necessário usar essa borracha do arrependimento, essa borracha da mudança de vida, muitas vezes na nossa vida. A quarta qualidade do lápis é o que realmente importa, porque olha aqui, esse lápis, o que realmente importa nele não é a madeira ou a sua forma exterior, porque alguns lápis podem ser feitos de outros materiais e podem ter outras formas. O que faz esse lápis ser um lápis é o quê? O grafite. É o grafite que está dentro, que permite, né, que nós venhamos escrever e fazer todas essas grandes coisas que eu disse para vocês. Portanto, sempre tomem cuidado com aquilo que está dentro de você, pré-adolescente. Aquilo que está lá, ó, no seu coração. Muitas vezes as pessoas irão ver o exterior, mas aquilo que nós fazemos é de acordo com o nosso interior, é o que está no interior do lápis. Finalmente, a quinta qualidade do lápis é que ele sempre deixa uma marca. Como assim, professora? Olha, como assim o lápis sempre deixa uma marca? Você pode até vir aqui e apagar com a borracha, certo? Certo? Vamos lá. Mas as marcas do que você fez, apesar de apagado, vamos ver se vai aparecer aí, elas permanecem. Saiba, tudo que você fizer na sua vida, caro pré-adolescente, irá deixar traços. Então, procure ser consciente em cada uma das suas ações. Mesmo que você tenha a borracha do perdão, da nova oportunidade, você precisa saber que tudo que fizemos deixa uma marca. E a lição de hoje fala exatamente sobre isso, sobre a oportunidade que nós temos de ser transformados através do perdão do Senhor. O perdão do Senhor que apaga as nossas transgressões, que nos faz sermos pessoas diferentes, que nos ajuda, que nos fortalece, porque Ele é um Deus perdoador. Bom, agora que vocês já aprenderam essa lição do lápis, eu quero convidar vocês, eu quero fazer uma pergunta, na verdade. Deixa eu tampar aqui a resposta. Quem sabe o que é o DIP? Coloca aí no chat. Quem sabe o que é o DIP? Dei um spoiler. Oh, oh. Aê! O DIP é o domingo da igreja perseguida. Professora, o que é isso? Bom, esse é um evento promovido pela Fundação Portas Abertas, que auxilia os missionários, né, que estão em lugares no mundo onde as pessoas elas não podem falar sobre o amor de Deus, onde as pessoas elas não podem demonstrar às outras quem é o Senhor e o que Ele fez na vida dela. Por isso foi escolhido um domingo da igreja perseguida, para que nós venhamos orar por essas pessoas, para que nós venhamos estar contribuindo para essa obra, relembrando dos apertos, né, das perseguições dos nossos irmãos. E aí você pode perguntar, professora, mas por que isso? Bom, talvez vocês se lembrem que lá quando Jesus subiu aos céus, ele deu uma ordem. Eu tenho um amigo aqui que está me ajudando e eu vou perguntar para ele, será que ele vai saber responder? O que Jesus falou para os discípulos fazerem, Lucas? Fala aqui. Para eles ficarem em Jerusalém até que recebam do alto poder. Gente, peguei o Lucas de surpresa, tá? Ele está com uma cara de surpresa aqui. Pois é, Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém. E eles ficaram lá orando todos juntos. Eram 120 pessoas que estavam orando. Orando para quê, professora? Para que eles pudessem ser revestidos do poder.
E aí, depois que eles oraram, eles foram cheios do poder do Senhor e foram vistas por eles línguas como que de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas. Isso foi no dia de Pentecostes. E aí, eles foram cheios do poder do Espírito Santo, começaram a realizar grandes obras sobre o mundo. E ficou por aí, galerinha? Não! Aconteceu uma coisa. Pega aí. Esses cristãos que foram cheios do poder do Espírito Santo, finge que isso aqui é fogo, hein, gente? Foram cheios do poder do Espírito Santo, estavam realizando grandes obras, estavam curando pessoas no nome de Jesus, muitas pessoas estavam se convertendo. E aí, gente, sabe o que aconteceu? Lá no livro de Atos, narra essa história. Eles começaram a ser perseguidos, ok? Eles não poderiam mais pregar, nem fazer nenhuma dessas coisas. Lá no livro de Atos, no capítulo 4, vai narrar a prisão de 2 apóstolos, João e Pedro, foram levados para a prisão. Isto aconteceu uma semana depois do batismo com o Espírito Santo, com o derramamento do Espírito Santo, lá no livro de Atos 2. E a partir desse dia, a igreja começou a comemorar o domingo da igreja perseguida, uma semana depois do derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Por isso eu quero convidar você a estar nessa manhã orando pelos irmãos que estão perseguidos, lembrando deles durante todo esse dia. Sabendo, né, agradecendo a Deus também pela oportunidade que Ele nos dá e fortalecendo, né, os irmãos através da oração. E não apenas através da oração, também através das nossas ofertas. Por quê, professora? Porque as ofertas que nós entregamos na igreja, os dízimos, eles são usados para ajudar esses irmãos que são perseguidos. Então, dinheiro é enviado para eles para que essa obra possa continuar. Então, nessa manhã, eu quero incentivar vocês a estar ofertando na casa do Senhor. Tanto para que o YouTube continue a funcionar, tanto para que esses irmãos que são perseguidos possam ser ajudados, ok? Ofertem nesse momento, relembrando desses irmãos que estão lá e também lembrando das nossas necessidades aqui. E lembre-se, com muita alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha só que emoji gordinho. Amém? Com muita alegria que nós ofertamos nessa manhã. E agora, eu quero convidar você a estar orando aí na sua casa. Eu quero convidar você a estar abrindo o seu coração nesse momento para falar com o Senhor. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia, por essa oportunidade. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos ofertantes. Recebe as nossas ofertas, Senhor Deus. Nós te louvamos eternamente. Abençoa os irmãos que estão sendo perseguidos, Pai. Para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, nós queremos viver para sempre. Em nome de Jesus. Amém.